Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sétimo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, com o tema História, Cultura e Interdisciplinaridade. Olá, colegas do sétimo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, História, Cultura e Interdisciplinaridade. Agradeço a vocês pela aprovação do meu trabalho. Meu nome é Youssef Campos, sou professor da Universidade Federal de Goiás e agradeço ao Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura pela realização desse evento. O meu trabalho, intitulado Patrimônios Culturais em Lugares de Língua Portuguesa, é fruto desse livro homônimo que eu organizei junto ao professor Paulo Peixoto, da Universidade de Coimbra, e que vocês podem fazer o download na minha página do academia.edu. Basta vocês acessarem o site e procurarem por Youssef Campos. O livro está na íntegra para download. Ele recebeu o apoio da Faculdade de História da Universidade Federal de Goiás e foi organizado pelo grupo de pesquisas Lupa, Lugares e Patrimônios, vinculado a essa mesma universidade. Esse livro conta com a apresentação do professor Rodrigo Cristofoletti, através do capítulo intitulado Lusofonias como Patrimônios, Diálogos entre Perenidade, Efemeridade e Existência. E contém os seguintes capítulos: Problemas metodológico-organizativos na abordagem do patrimônio cultural em Angola, desenvolvido por Paulo Soma. O fato nacional e a noção de patrimônio cultural na Assembleia Constituinte Brasileira, 1987-1988, escrito por mim e pelo professor Paulo Peixoto. Desafios de uma paisagem urbana em Cabo Verde, o caso do Mindelo, por Marcela Maciel Santana. Guiné-Bissau, tecendo engajamentos, protegendo lugares, animando sentidos, por Maria Helena Matos Barbosa dos Santos, Dedinho Domingos Nancaça e Cipriano Correia Landim. História e Patrimônio na Guiné Equatorial, Pedro Acosta Leiva. Criando uma nova geografia da memória na cidade da Beira, Moçambique, por Belchior Canivete. Patrimônio Histórico-Cultural de São Tomé e Príncipe, Salvaguarda e Preservação, Maria Nazaré de Seita. Modos de figuração patrimoniais, práticas de animismo popular no ciclo da Páscoa em Danha Nova, Portugal, por Pedro Antunes. Timor-Leste, ser e estar no espaço e no tempo multiculturais globalizados, por Maria Helena Matos Barbosa dos Santos e Laurentina Belo. E identidades patrimoniais de uma paisagem urbana em mutação, Macau do século XIX ao século XXI, por Regina Campino e Maria José Freitas. Todos esses pesquisadores e pesquisadoras escrevem do lugar a partir do qual se vincula o seu objeto de pesquisa. Uma das razões por intitular como Patrimônios Culturais em Lugares de Língua Portuguesa e não de países de língua portuguesa, é porque, além de Macau estar incluído, é importante lembrar que esses lugares possuem outras línguas além do português, né? E a língua portuguesa está aí presente como fruto da colonização desses lugares. E vou ler agora o breve texto que trata um pouco do livro. A pandemia da Covid-19, nos anos de 2020 e 2021, radicalizou de maneira indelével o uso da internet como meio de realização de eventos acadêmicos, entre outros tipos de eventos. À frente da organização do Colóquio Patrimônios Culturais em Países de Língua Portuguesa, oferecido pelo Centro Cultural Brasil-Angola da Embaixada do Brasil em Angola, pudemos viver uma experiência única com esse cenário de adesão geral à internet.
Reuníamos, sincronicamente em 2 mesas de debate, pesquisadoras e pesquisadores que trabalham com patrimônio que são provenientes de lugares que adotam o português como uma de suas línguas oficiais, estando cada um deles em seus respectivos países. Então, estou dizendo aqui que o livro propiciou a realização desse evento durante a pandemia. Sem a tecnologia, isso teria sido, obviamente, impraticável. O texto de Rodrigo Cristofoletti, que introduz os debates deste livro, apresenta cada um destes textos. A maioria dos autores e autoras tem origem nos países sobre os quais discorrem, e as poucas exceções se constituem de pessoas que têm nesses países alguns de seus objetos de pesquisa. A brasileira Maria Helena Matos Barbosa dos Santos, que pesquisa o patrimônio no Timor-Leste e na Guiné-Bissau, tratou do primeiro tema em coautoria com a timorense Laurentina Belo e do segundo com os pesquisadores guineenses Dedinha Domingos Lancassa e Cipriano Corrêa Landim. Marcela Maciel Santana, também brasileira, viveu em Cabo Verde e estuda o patrimônio deste país. Por fim, meu parceiro de pesquisa e de organização desse livro, o português Paulo Peixoto, tem diversos estudos no e sobre o Brasil. O colóquio Patrimônios Culturais possibilitou uma imensa troca de conhecimentos, permitindo-nos pensar nas diferentes concepções de patrimônios idealizados nos diversos contextos que se entrelaçam por meio da língua portuguesa e abrindo-nos a percepção sobre o que é o tempo. O encontro atuou ainda como um ambiente democrático onde indivíduos silenciados por governos autoritários e por crises políticas usaram seus momentos de fala como meio de denúncia e notificação dos fatos ocorridos em seus países. Pedro Leiva, por exemplo, que se encontra radicado no Brasil, pôde expressar sua fala engajada sobre os problemas da Guiné Equatorial, governada há 4 décadas pelo ditador Teodoro Obiang Nguema. Laurentina Belo também demonstrou que Timor-Leste vive uma crise patente, padecendo de efeitos de uma batalha de décadas pela independência diante da ocupação indonésia. A organização desse evento levou em conta os diferentes fusos horários de 9 países participantes, distribuídos em 4 continentes distintos, e fomentou os seguintes questionamentos. Será que podemos refletir, a partir desse colóquio, sobre os conceitos de heterocronia? Não pela evidente diversidade de lugares representada pelos diversos pesquisadores, espaços das alteridades, segundo Foucault, em sua heterotopia, e não pela diferença de fuso, mas pela verdadeira transformação na estrutura da temporalidade, como ensina Roysen. Podemos falar em heterocronia? Pelbar também se refere, ainda que indiretamente, a essa transformação ao dizer, abro aspas, o que se anuncia é um regime temporal curioso, não meramente uma sincronicidade universal, mas no interior dela, a gestação de novas condutas temporais que alteram o estatuto da memória, da repetição, da gênese, afetando assim forçosamente nossa relação com a ideia de projeto, de história e principalmente de sentido. Fecho aspas. Em relação distinta com a ideia de sentido, será observada nesse livro a maneira pela qual os pesquisadores concebem o patrimônio, ora como meio de emancipação, como Laurentino compreende seu texto sobre o Timor, ora como categoria ambígua, como demonstrou Canivete sobre Moçambique, ou ainda como identidade pela diversidade, a exemplo do que ocorre no Brasil. Portanto, agradeço aqui aos autores e autoras que participaram do livro, e agradeço a vocês, organizadores do evento, e aqueles que escutam, aquelas que escutam, pela atenção. Obrigado, um abraço. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. NUPAN, Núcleo de Patrimônio, Arquitetura e Memória Fluminense. Programa de Pós-Graduação em Patrimônio, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Apoio Editora Cravo e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.